Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, como de costume, vamos continuar com as análises mensais dos capítulos do mangá de Shumatsu no Valkyrie, indo para o capítulo 98, intitulado O Deus Supremo Odin, onde enfim vamos descobrir qual é o grande objetivo tanto da Brunhilde quanto de Odin com o Ragnarok. Fora também a aparição de nada mais nada menos do que ele, o homem, a máquina, a lenda, o maior sniper do mundo, a Morte Branca, Simo Hayek, que irá lutar basicamente no 11º round do Ragnarok, representando a humanidade, nada mais, nada menos do que contra, sim, senhoras e senhores, Loki. Só que antes de a gente começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero inicialmente que vocês gostem desse vídeo aqui. Justamente por isso, deixem um like, se inscrevam no canal e claro que também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu, é claro, agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa esse capítulo com a grande pergunta sobre quais são as misteriosas intenções do Deus Supremo Odin, onde, desperto pelo poder divino do Deus Criador Odin, o Deus até então sem nome, através de seu poder e sabedoria, se tornou o Deus Supremo Odin, que diz ali diante de um portão e sem camisa, mostrando o quão shapeado o cara é. E numa cena até meio macabra, porque simplesmente, literalmente, de dentro da mão, na própria carne do Odin, surge a sua espada Gra. Quando ele vê que faltam apenas mais 2 vitórias para os deuses e os 4 pilares primordiais, enfim, ressuscitarão. E então o sonho da sua vida finalmente se tornará realidade. Ele que agora em posse, basicamente, das 4 armas dos 4 deuses que compõem o Yggdrasil, que literalmente as armas saem de dentro do corpo dele, o que é um negócio tanto quanto estranho e meio macabro quando a gente volta basicamente pro Tártaro com a Gorr e o Nostradamus frente ao Siegfried. A própria Gorr vendo que o atual Deus Supremo Odin era originalmente apenas um Deus comum sem nome. Depois ele recebeu o nome e o poder do Deus Criador Odin, um dos 4 pilares primordiais. Sim, só que o principal de tudo isso vem agora, pois com a espada mágica Gra do Deus Criador Odin, o Deus Supremo Odin, que foi ali guiado até os outros 4 tesouros da calamidade, para que pudesse quebrar o selo do Gleipnir, que basicamente estava selando os outros 13, e como a gente viu, ele já está em posse das demais armas. Os braceletes alquímicos do caos Draupnir, o colar de Ymir, Brinsgamen e o elmo Egil de Satanás, todos estão em sua posse. E bom, sendo isso, Odin já teria ressuscitado os 4 pilares primordiais. E bom, isso é o de se esperar. Mas segundo basicamente Nostradamus, puxando um buta do almanaque bem customizado a lá de seu estilo, vê que não é algo tão simples assim. Afinal de contas, ele realizou algumas pesquisas em lendas antigas e livros proibidos, mas parece que o selo do Gleipnir é ridiculamente forte. Somente os 4 tesouros da calamidade não seriam capazes de quebrá-lo. Para quebrar o selo, ele precisa de mais 2 coisas, e parece que as oferendas requeridas são nada mais, nada menos do que a água da vida e o recipiente primordial. E bom, por que essas coisas são tão importantes assim? A água da vida é simplesmente a energia vital dos humanos.
humanos. Isso significa que sim, a vida de humanos será necessária para trazer os deuses primordiais de volta. Provavelmente, mas não é apenas uma ou duas vidas humanas. Tem uma parte de um poema em um antigo livro antigo que diz as seguintes palavras: quando Midgard for destruída, o poço de Urd se encherá com a água da vida e o estrondo de Yggdrasil recomeçará. E sim, com Midgard basicamente quer dizer o mundo humano. Só que a história não para por aí. O mundo humano é basicamente destruído e o poço se enche com a água da vida fluindo. O que você acha que significa isso? Sim, o que basicamente é necessário é a energia vital de todos os humanos que atualmente vivem na Terra. E bom, como é que o Odin iria conseguir isso? A extinção dos seres humanos, que era teoricamente para ser previsto ali, como a gente viu no começo do mangá, que foi impedido nada mais nada menos, como nós bem sabemos, pela Brunhild. De fato, a humanidade inteira vai ser sacrificada segundo os planos de Odin, mas a Brunhild é quem veio a impedir em boa parte esses planos, porque parece que Odin basicamente pretendia utilizar a decisão tomada na Conferência pela Sobrevivência da Humanidade como basicamente a chave para cumprir esse propósito, que basicamente a humanidade iria ser extinta. Porque basicamente, em outras palavras, quando a Brunhild interrompeu o iminente fim da humanidade, que já havia sido decidido pelos deuses, o Odin ficou realmente furioso. Mas não porque ela desafiou os deuses ou os provocou. Na verdade, foi apenas porque ela interferiu no objetivo do deus de obter a água da vida. A própria Gorr fica surpresa pelo fato de a Brunhild saber tudo isso, e o próprio Siegfried concorda que provavelmente ela sabe de tudo. Mas então, beleza. Sabemos sobre a água da vida, mas o que é o recipiente primordial? Bom, é literalmente um recipiente. Um deus que recebe as divindades dos 4 pilares primordiais contida nos seus 4 tesouros da calamidade. E a água da vida, que é a energia vital de toda a humanidade, se tornará um recipiente. Alcançando assim esses 2 elementos, ele obterá o poder de quebrar o selo. Ou seja, em outras palavras, a gente precisa de um Deus forte o suficiente para aguentar o poder da divindade dos 4 deuses primordiais, sendo que cada divindade está contida em cada um desses tesouros, fora bem como também vai ter que aguentar a água da vida para assim, com a soma desses itens, quebrar ali o selo do Gleipnir. É isso que chamam de recipiente primordial. E bom, quem raios iria querer se tornar algo que se assemelha a um balão misterioso? Bom, não pode ser o próprio Odin? Bom, se fosse assim, as coisas já teriam sido até que bem mais resolvidas facilmente. Só que o Yggdrasil impregnou suas próprias divindades em cada um dos 4 tesouros da calamidade. É como se em cada uma dessas armas, acessórios, carregasse a própria essência de cada um desses deuses. A espada com o paraíso, o colar com a terra, os braceletes com nada e o elmo com o submundo. Para os humanos é como se fosse o tipo sanguíneo, é a base de muita coisa da nossa natureza. E basicamente seria como se fosse a essência desses deuses. Assim como existem 4 tipos de sangue humano, a gente vê que os deuses têm tantos tipos quanto há deuses no paraíso e no submundo onde quer que ele habite. Mas, bom, não é normal que a divindade de um deus seja compatível com a de outro. E pensar que Odin foi compatível com a divindade de um deus primordial é algo jamais visto. A compatibilidade de Odin com a sua essência do céu é nada menos do que um mero milagre. Então, quem seria o recipiente perfeito das 4 divindades? Bom, isso mesmo.
Para se tornar um recipiente primordial é necessário ser compatível com as 4 divindades. No entanto, por mais que procurasse, Odin nunca conseguiu encontrar tal Deus. Mas Odin não desistiu. Com uma determinação inabalável, ele passou muito tempo usando sua posição e poder para continuar sua busca. E como resultado, ele finalmente encontrou quando a gente vê ele numa cena sentado em seu trono diante de uma mulher que de costas é descaradamente igual a Brunhilde, e o homem que está ao seu lado e que é basicamente o recipiente perfeito para as 4 divindades. É simplesmente, senhoras e senhores, bom, nós já bem sabemos. Só que então, para garantir que ninguém interferisse em seus planos, ele confinou aquele meio-deus e meio-humano, Tártaro, como deus dos grandes pecados, culpado por nada, mas preso por lá como mera medida de segurança. E sim, senhoras e senhores, acreditem ou não, por mais que seja extremamente fácil de imaginar isso mesmo. Simplesmente Siegfried é o recipiente primordial. Ou seja, em outras palavras, se os deuses vencerem o Ragnarok, a humanidade será extinta. A água da vida preencherá o Siegfried e ele se tornará o que Agor disse, entre aspas, um balão monstruoso. E parece que com isso o selo dos 4 pilares primordiais será quebrado. Para o Odin, o Siegfried é alguém realmente muito, mas muito importante. Podendo dizer que ele talvez seja até mesmo seu item raro secreto, e é por isso que o Nostradamus é o responsável pela manutenção do Siegfried, o que ainda é um negócio meio estranho, ainda mais porque o Nostradamus não foi o cara que teoricamente destruiu a Bifrost, então é um negócio a se questionar, ainda tem algumas coisinhas ali em aberto, então você fica de olho ainda. Mas o ponto é que se o Siegfried quebrar ali o selo dos 4 pilares, o que vai acontecer? É claro que o Siegfried, como pagamento por, entre aspas, cumprir o seu papel como recipiente, ele basicamente morreria. Os 4 pilares primordiais seriam ressuscitados e a matança dos deuses começaria novamente. E agora, finalmente com isso, entende. Naquele momento, quando a sua irmã Brunhilde arriscou a sua vida para propor a ideia do Ragnarok, ela estava completamente focada em alcançar a vitória, independentemente da opinião dos outros ou dos métodos que ela viesse a usar. Ela fez tudo para salvar a humanidade, os deuses do paraíso e, claro que também, principalmente, o seu amado Siegfried. Tudo isso foi pelo bem de todos nesse mundo. E de fato, o próprio Siegfried aposta que a Brunhilde, do jeito que ela é, não contou nada disso ali pra Agor. E Agor que de fato não fazia ideia disso. Ela estava carregando um fardo tão pesado sozinha. Mas ainda tem algo que Agor não entende. Se esse é o caso, então por que o Siegfried mandou ali o Nostradamus trazê-la para o submundo, ao Tártaro, em vez de simplesmente a Brunhilde? Por que contar algo tão importante para Gore que, ao ver, ela é uma simples valquíria em treinamento? Bom, a resposta é simples. Isso foi porque simplesmente a Gore é a última peça. E bom, a cena corta para uma outra cena até bem importante, mas como assim a última peça? Teve muita gente zoando que basicamente você é o Shumatsu no Valkyrie, quem sabe, mas você fica curioso, mas o ponto é que provavelmente a gente não vai ver isso agora, porque a gente basicamente se dirige para o inesperado encontro até de Brunhilde com Loki, que é gado por ela, mas bom, quem não seria? Porque, pelo amor de Deus, que mulher bonita. Mas o ponto é que o próprio Loki, vendo algo bem comum da Brunhilde, por que ela iria querer se encontrar sozinha com alguém como o Loki?
Ela que, envergonhada, tímida e até bem na dela diante do Loki, que é uma cena, digamos, no mínimo inesperada. Só que o Loki, diante dessa situação, enfim, entende. Ela basicamente quer conversar com ele sobre a proposta que ele havia feito alguns capítulos atrás. A proposta de que, basicamente, em troca de ela deixar ali a humanidade ser extinta, ela ali seria poupada juntamente do seu querido amado Siegfried. Ao menos é o que o Loki acha que vai acontecer se ele for ir lá e falar pro Odin que com certeza não vai ouvir o pobre coitado do Loki que é gado. Gado demais. Ele que vendo que conseguiu o que tanto queria, só que não. A própria Brunhilde vem puxando o deus de lado, pedindo ali até mesmo que com por favor para que o Loki seja o próximo a participar do Ragnarok, no 11º round. E por essa o Loki com certeza não esperava diante da reação dele, porque ele entende. Ela iria de fato tão longe assim só para salvar o Siegfried? E bom, ela desesperadamente precisa ganhar a próxima luta a todo custo. E bom, o próprio Loki pergunta se a Brunhilde quer o matar e ela sabe que para a próxima rodada, a 11ª rodada, ela escolherá um guerreiro que possa, sim, derrotar o Loki. E é justamente por isso que ela pede que ele lute. E, bom, eu acho que isso é uma baita de uma armadilha, porque, bom, tem uma revelação que o Loki seria, sim, o próximo lutador, a lutar já tá escolhido isso. O que é meio controverso, porque a gente teve, depois do fim da luta do Apollo contra o Leônidas, na decisão do 10º round, quem iria lutar seria o Susano na luta contra o Okita. E na luta seguinte seria finalmente o Anubis, que não vai lutar. Todo mundo estava esperando provavelmente o Anubis contra um Simo Häyhä, já que o Simo é a morte branca e o Anubis é a morte, é o deus da morte, e na maioria das vezes é representado como uma espécie de ser meio humano com cabeça de cachorro. Então, fora que o Simo tem uma ligação muito grande, a gente já viu ele ter um lobo de estimação, então, ou talvez, quiçá, um Rasputin, um monge louco que tentaram muitas vezes o matar e sempre sobreviveu, e ele queria lutar nada mais nada menos com o deus da morte, só que não. De novo, o Memura, o autor desse mangá, nos surpreende com Loki versus Simo Häyhä, mas eu não fico decepcionado. Pelo completo oposto, eu fico empolgado porque o Loki, ele recebe uma alcunha muito interessante, o que me faz esperar que ele não vai ser aquele tipo de lutador que vai puramente cair na porrada, e que ele vai ser aquele cara vagabundo, filho de uma mãe na luta, estilo provavelmente Jack, o Estripador contra o Hércules. Só que o Simo Häyhä também é um cara que a gente bota um baita do potencial. É um sniper. Então, como é que vai ser isso daí? Só que o ponto é que o próprio Loki declara que ele não vai ser derrotado. E a própria Brunhilde esperava que ele fosse dizer isso, e ela provavelmente veio até ele pedir isso porque ele é gado dela, então ele com certeza daria o jeito dele de lutar na próxima luta só porque ela pediu. E ela sabe provavelmente como matar ele, diferente dos outros deuses que faltam, que é algo um pouquinho mais complicado, ou talvez ela tenha algum objetivo também com a morte do Loki, é um ponto importante, mas o ponto é de, independentemente do que aconteça, o Loki já foi decidido que vai ser o próximo a lutar. E em outras palavras, ela não precisava fazer uma cara tão séria e vir implorar a ele, por mais que
Eu creio que os objetivos dela com tudo isso já tenham sido alcançados até muito bem, porque descaradamente ela declarou: Eu quero que tu morra, meu filho. Eu não sinto nada por ti a não ser ódio e desprezo. Então, tu é um gado do caralho. Em resumo, é isso. É só pra deixar ele morrendo de raivas. De raiva. Ficou no plural, isso ficou muito estranho. E ciúmes, provavelmente, porque. Desculpa, Loki. O Siegfried é um cara e tanto, no mínimo. Mas o ponto é que ele pede para que a Brunhilde não curve a sua cabeça diante dele, quando basicamente ela tenta continuar a conversar com ele, ele se recusa a continuar conversando porque o coração dele já foi quebrado o suficiente. Ainda mais quando a gente vê ele indo pro quarto dele, deitado no chão, e o quarto dele, que a gente lembra que é um pouco macabro, porque tem uma boneca em tamanho real da Brunhilde. Eu tenho medo do que esse maníaco possa ter feito com essa boneca. Mas ele deitado no chão, vendo que entendeu tudo. A Brunhilde está planejando matar para chegar até o Odin. E ele, no máximo da sua loucura, simplesmente coringa totalmente. Ele ri desesperado enquanto ele arranha, basicamente, com as suas próprias mãos o chão, ao ponto de que, enquanto ele ri frenético, o ápice do coringamento, ele destrói tudo, completamente desiludido com o tamanho fracasso do seu amor, depois de basicamente ser rejeitado tragicamente pela Brunhilde, onde ele decide, com a cara extremamente macabra e assustadora, que daqui pra frente ele vai matar. Então, a empolgação para essa luta já está aí, meus amigos. Só que a gente fica triste porque simplesmente surge ali o Anubis empolgadaço, que finalmente é a vez dele. Ele vai ser o próximo a lutar no puro suco do hype, só que Ares, Hermes e Zeus veem que o que você está fazendo, Anubis? Porque na verdade, agora há pouco, uma certa pessoinha, cujo nome era nada mais nada menos do que Loki, entrou sem a permissão de ninguém, o que fica até na dúvida, porque ele chega todo pomposo pra Brunhilde, pô, não, eu já fui escolhido pra lutar. Aí o Zeus vê que não, ele entrou sem permissão, então eu acho que ele provavelmente não foi escolhido pro 11º round. Na conversa que ele teve ali com a Brunhilde, quem ainda iria representar os deuses provavelmente era o Anubis. Só que depois de toda a conversa devastadora que destruiu o coração do nosso pequeno deus trapaceiro, ele decidiu matar, como a gente basicamente acabou de ver. Só que a própria Brunhilde vê pedindo desculpas a Loki para que ele a perdoe, porque ela está fazendo isso pelo Siegfried e pela humanidade. Onde provavelmente na história da humanidade o único humano capaz de derrotar Loki, cujo simplesmente recebe a alcunha de o deus mais astuto do paraíso e seus truques incomuns. Simplesmente esta pessoa é aquele que, apesar de ser humano, ele conquistou o nome de A Morte Branca. Quando aparece naquele telão da Brunhilde escolhendo o lutador do 11º round do Ragnarok. Quando a gente vê basicamente ali apresentado a Valkyria deste lutador, a 12ª irmã Valkyria, Hildegridir. Sim, como todas as Valkyrias, é um nome extremamente complicado de se falar, mas Hildegridir é a Valkyria que fará o Volund com o nosso querido Morte Branca, que está à procura do seu querido parceiro, indo em direção a uma floresta, trazendo até ali uma cestinha de piquenique, depois de ouvir que eles falaram que ele o estaria por aí. Só que ela não consegue encontrá-lo em lugar algum. E ela simplesmente, vendo que já está cansada, decide fazer uma pausa e porque não é um bom piquenique no meio da floresta. Quando
ela em meio à natureza, toda essa beleza é abordada por ele, onde ele simplesmente surge ao lado do seu belíssimo e majestoso cão de caça, perguntando a Valkyria se ela o está procurando. E ela que nem sequer notou a presença dele, pedindo que diante dela é uma humilde pessoa, a 12ª Valkyria, Hedrudir, que estará acompanhando ele. Ele que simplesmente decidiu ali a seguir em frente para proteger a minha, a nossa terra natal. Ele, o homem, aquele que atirou como o melhor sniper da história da humanidade, que finalmente surge para nós. Aquele com a alcunha de a Morte Branca, simplesmente o homem. Simo Hayra. E com isso, o capítulo magistralmente belo se encerra. Bem como esse vídeo, que é claro que eu espero que imensamente tenham gostado e que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro que também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui no canal. Eu claro que imensamente agradeço o apoio de todos vocês, muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Vejo então vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui.